entendi por quê. Espero que ninguém tenha sido removido. O que acontece aqui é que eu não tenho duas vogais em Guá. Em Guá, eu tenho uma vogal, que é o A, e uma semivogal, que é o U. Esse U aqui não é vogal, gente. Então, lembrem-se disso. Tomem cuidado. Isso aqui é aula de fonologia, o basicão. Então, tomem cuidado. Na separação silábica correta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sílabas em Guaratinguetá. Tinguetá. Então, acontecem duas semivogais. O U aqui em Guá e o U aqui em Guê. Então, duas semivogais na letra E. A resposta correta é a letra E, com certeza. Alguém tem alguma dúvida desse exercício? É o momento. Levanta a mão e fala. Fala comigo. Não? Bora. Ficou na dúvida, pessoal? Fala. A tua dúvida é a dúvida de mais alguém. Lembre-se disso. Também do CESAP, Rio Grande do Norte, exercícios muito bons de acentuação e ortografia nessa prova. Observe as palavras destacadas do trecho do texto. Paraíba, histórica e identitário. Identifique a opção que fornece palavras que sigam a mesma regra de acentuação de Paraíba, histórica e identitário. Pessoal, muito fácil nesse exercício é você eliminar, por exemplo, as letras C e D, pelo simples fato de Paraíba ser uma paroxítona. Boris, como é que eu sei que ela é paroxítona? Tá lá, ó. Quando eu faço a separação silábica, a sílaba mais forte é a segunda de trás para frente, é a penúltima. Em médico e árvore, a sílaba tônica, isso visto inclusive pelo acento, são a antepenúltima. É a terceira de trás para frente. Não tem como ser a mesma regra, pelo amor da glória. Então aqui não seguem a mesma regra, médico e árvore. Aí eu tenho ali a palavra histórica, né? Se eu separar histórica, e graças a Deus não é história, né? Geralmente nós temos muita dificuldade com a palavra história em bancas, em algumas bancas aqui no Brasil. E identitária. Opa. A palavra identitária. Nesses três casos aqui, o que dá para perceber, tá? Nós temos duas paroxítonas e uma proparoxítona. Facilitaria a vida? Quase. A palavra Paraíba não é acentuada por ser paroxítona. Regra de hiato, não é regra de paroxítona Paraíba. Eu tenho regra de hiato. Todo hiato I e U, sozinho ou seguido de S na sílaba, é acentuado. Então, aqui, eu posso eliminar café, já que café é uma oxítona. E história, eu tenho uma paroxítona, para gerar dúvida no candidato, eu tenho uma paroxítona, só que aqui a regra é das paroxítonas terminadas em ditongo. A regra que nós temos na letra, na palavra histórica, nós vemos em México, nós vemos em médico, em árvore, em rápido, lógico, que são as regras das proparoxítonas, todas são acentuadas. E a última, sim, que nós temos a regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Saúva, acentuada por ser hiato, a mesma coisa de Paraíba. Só que aqui nós usamos o U. É a mesma regra. México, proparoxítona. Relógio, paroxítona terminada em ditongo. Por isso aqui, na nossa prova, a resposta correta é a B, que o pessoal marcou, inclusive, aqui no nosso chat. Só uma coisinha, tá? Não se preocupem com a banca IDECAM em relação... Eu falei para vocês, né, pessoal? Cuidado com a palavra história para algumas bancas, relógio, a palavra família, a palavra identitário. Para algumas bancas, isso aqui viraria bagunça. Eu não vou nem entrar nisso, porque você não vai se preocupar. A banca IDECAM, ela trata das palavras história, relógio, família, identitário como paroxítonas. São paroxítonas, o que facilita demais a vida do candidato. Você vai estudar a regra verdadeira, não essa bagunça que CESP, SEBRASP faz aí, não. Aqui nós temos a regra verdadeira.
Outra banca que faz essa merda é a IBFC, perdão. Tomem cuidado com a IBFC. IDECAN 2025, CESAP, Rio Grande do Norte. Prova de ontem. O que vocês colocaram aqui? Escolha a única alternativa na qual as palavras estão acentuadas de acordo com a regra de acentuação de Maillot. E aí? A palavra Maillot, a separação silábica dela é essa daqui, ó. E agora? Essa daqui vai gerar dúvida na galera. Muito. Muito, né? Muito, porque tem umas regras ali que, pô, caraca, né? Tá muito parecido e não sei o quê. Pra isso daqui, eu já vi que o pessoal foi respondendo aí. O que você colocou, Eliane? Eliane tá querendo falar. Não, é porque eu tô fazendo aqui agora. Ai, Fia, faz lá. Faz lá que eu vou colocar aqui mesmo para vocês entenderem a regra do que acontece nesse exercício, tá? Tá aqui. A, IAS, IS, O, IOS. Aqui, em, IENS. E aqui, OI, IOS, EI, IES, EL, IELS. Eu tenho 3 grupos de acentuação das palavras oxítonas. Essas todas aqui são oxítonas, todas elas, ó. Todas elas são as regras das oxítonas acentuadas. Quais oxítonas são acentuadas? As terminadas em A ou AS. Gabarito conta como X. Jonathan, peraí, Jonathan. Onde que tá contando como X? Eu não entendi. Jonathan Rabelo, fala aí pra mim, por favor. Explica o que eu tô acontecendo. Que se foi anulada, anular errado, tá? Porque a resposta tá aqui. Eu tenho 3 possibilidades, 3 grupos de regra das oxítonas. As terminadas em vogal, as terminadas nesse ditongo nasal, em e ens, nós temos ditongo nasal, e as terminadas nos ditongos abertos orais, oi, ois, ei, eis, el, els. São 3 grupos. No site da banca consta como X. Cara, desculpa, eu completamente contra isso aqui. E a banca vai cobrar isso aqui de vocês. Não vi isso daí, tá, Rabelo? Consta como X. Estranho. Pessoal, aqui, só para deixar claro, o questionamento do Jonathan é muito bom, mas a letra é B, tá? Não tem erro. A regra de Maillot você vê em você e até. Ô, Borges, mas as palavras aqui, ó, na letra E, vovó e vintém, também são oxítonas, são acentuadas por serem oxítonas. Só que, nesse caso, nós agrupamos em vogais, ditongos nasais, ditongos abertos. Então, se derrubaram esse exercício, foi para não querer realmente arrumar a treta, mas desculpa, esse exercício está completamente coerente. Então, se você tem, por exemplo, a palavra sofá, a palavra você e a palavra popó, as 3 aqui são acentuadas pela mesma base da regra das oxítonas, terminadas em vogal. E a A, Borges? A A, você tem você, entra nessa regra, e alguém, que entra na regra das oxítonas terminadas em ditongo nasal, em ou ens. Então, alguém é oxítona? É oxítona, mas a regra não se enquadra nas terminações de vogal. Mais ou menos vai acontecer com as paroxítonas como? Pensa nas paroxítonas. Quais são as regras das paroxítonas? Tá lá, regra das paroxítonas. As terminadas em R, em L, em PS e em X são as paroxítonas terminadas em consoantes. Já aquelas terminadas em vogal ou semivogal, ão e ãos, ã e ãs. Cada uma dessas regras aqui, ó, em, i, is,
On, ions, e uns, os e ditongo. Cada uma dessas regras aqui tem características particulares. Então, nós agrupamos em vários modelos. Tá errado? Não tá. O exercício aqui está completamente coerente. Se aconteceu isso, né, de a banca ter derrubado, cara, o professor não fez errado esse exercício. Eu considero o exercício ok. Vocês conseguiram entender? As únicas aqui, ó, que dá para eliminar com toda certeza, letra D, já que nós temos monossílaba, regra da monossílaba é a mesma regra das oxítonas, por isso gera dúvida, mas não são a mesma coisa. As regras são a mesma. As monossílabas terminadas em A, em E, em O, e nos ditongos abertos, OI, EI e EL. A regra das monossílabas é a mesma, só que não são da mesma classificação. Já nas letras A, T e E, o que eliminaria essas alternativas são vintém, aqui vintém, e alguém. Por quê? Porque são terminadas em ditongo nasal, em ou ens. Borges, Pode falar. as oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas. Por que Certo. eu acentuo o Itaú? Itaú é acentuado por regra de hiato. Ah, tá. Tem uma oxítona raríssima, tá? Vou passar essa oxítona rara para vocês, porque vai que cai na prova, né? Pessoal, Borges, são... Fala, Ricardo. Itaú não seria pela regra do ditongo, não? Não, a separação de Itaú é I, tá? U. Ah, A tá. mesma separação de Baú. Essa Show. regra que eu vou falar para vocês é a única regra de oxítona que não se comenta muito, porque as palavras são raríssimas. Por que a palavra Piauí leva acento? Boa noite, Quer tritão? rapaziada. Acabei de chegar. Boa noite, seja bem-vindo. A palavra Piauí recebe acento por ser uma oxítona precedida por ditongo decrescente. Essa regra aqui talvez seja uma das regras mais específicas que nós temos da acentuação. Mas a palavra Piauí recebe acento exatamente por isso, porque ela é precedida, vem antes dela um ditongo decrescente. A pegada dessa questão aí, então, é você ter o conhecimento das subdivisões das oxítonas, né? Nem subdivisões, ô Ricardo. Eu vou pedir para vocês se atentarem às características de cada uma das palavras. Se você analisar lá, ó, a palavra é maiô, mas quando você vem aqui, ó, C, pô, terminou em vogal. Vamos colocar assim, eu preciso arrumar um elemento para separar. A regra são das oxítonas, tudo bem, mas, pô, você. Agora, alguém tem algo a mais aqui, ó. Enfim, tem a mesma coisa. Então, eu só vou encontrar ali terminada em vogal, como acontece em maiô, na letra B, que é você e até. Essa questão aí é nojentinha, porque, de modo geral, a regra de acentuação de maiô é oxítona e ponto. Tiago, cuidado, Tiago. Tiago quer ficar bravo, mas, Tiago, é uma necessidade vocês conhecerem essas possibilidades, tá? Faz parte. Eu considero. Vamos considerar nojentinha. Vamos analisar desse jeito. É nojentinha? É, mas tomem cuidado com esse tipo de exercício. Amém, gente? Ok. Dali? Vamos lá. Exercício número 4, Adagres no Ceará. Aí, exercício de ontem também. Uma das dificuldades da ortografia da língua portuguesa é que os mesmos sons são, muitas vezes, representados por letras diferentes. É o caso do o som Z em palavras como casa. Sabendo disso, assinale a única das palavras abaixo cuja grafia com a letra S está correta. Pessoal, tem uma dica, né, para vocês saberem aqui desses exercícios sobre S e Z, principalmente quanto a substantivos e adjetivos. A letra A, eu não tenho o que fazer. Se você não souber que Ah, não, deslize. Nesse caso aqui dá para saber também, tá?
Desse caso também dá para saber. Esquece o que eu ia falar, porque deslize ali é substantivo. Ele pode ser usado como verbo também, tá bom? Mas imaginem da seguinte forma. Quando vai de substantivo para adjetivo, é com S. Por exemplo, eu vou do substantivo ânsia para ansioso. Aquele que tem ânsia, ansioso. Eu vou do substantivo gosto, aquilo que tem muito gosto é? Gostoso. Obrigado. Aquilo que tem muita... Deixa eu pensar. Ué, aquilo que tem delícia é delicioso. Delicioso. Agora, quando vai do adjetivo para o substantivo, aí você tem o Z. Então, vai do adjetivo sutil para Sutileza. com Z. Vai do adjetivo claro Clareza. e por aí vai. Faz sentido isso, gente? Essa dica, tá? Ajuda muito. Então, ó, substantivo, S com S. Adjetivo, de A a Z. Oi, Karen. Professor, e aquela regra, para mim é uma regra, né? Que quando tá entre vogais, o S, quando tá entre duas vogais, por exemplo, o S tem um som de Z também, a gente não dá para saber por isso. Não dá para saber porque existem palavras que vão usar a letra Z. É o que acontece no exercício. As palavras deslize, sutileza e clareza são escritas com Z. Então, o som delas é de Z. Já a palavra ansioso, que tem o mesmo som, é escrita com S. O que determina isso? A própria formulação da palavra, a formação, o processo de formação. No caso da palavra ansioso, o que nós temos é um sufixo que transforma um substantivo em adjetivo. Então, esse sufixo, ele usa a letra S. No caso de sutil e claro, quando eles ganham, né, um sufixo para transformá-los em substantivo, aí se usa a letra Z. Beleza, professor. Obrigada. A letra B, tá? O pessoal marcou aqui nas alternativas arregaçante, né? O pessoal tá arregaçante aqui. Pessoal, momento merchandising rapidinho, só para lembrar vocês que essa daqui é uma aula da mentoria Toca da Raposa. Ela vai ser apresentada depois lá no YouTube, então o pessoal pode aproveitar depois também para assistir a essa aula, certo? Graças ao Ézio, ela está sendo gravada. Então, Ézio, muito obrigado por ter me lembrado. Até o Quintanilha deu uma gritada aí para avisar que estava sendo Muito obrigado, Quintanilha. E para avisar vocês, então, que nós temos aí a mentoria Toca da Raposa e o curso de redação de urgência. Eles estão acontecendo de segunda a quinta-feira. Hoje mesmo é uma aula da mentoria. E eu abri para o pessoal poder conhecer, ver, analisar. Pô, Boris, estou precisando de umas aulas. Vem conhecer, a mentoria ajuda bastante, tá? Então, aulas diárias, só não temos mais aula às sextas-feiras. O material em PDF sempre enviado para o pessoal. Temos ali o edital verticalizado da sua banca. Tira dúvidas. Todas as aulas são gravadas. A revisão de véspera do seu concurso e, é claro, a interposição de recurso. A mesma coisa aí nós temos para a redação de urgência, com as aulas teóricas, as correções de redações, material de PDF, em PDF, propostas de redação saindo todas as quartas-feiras, estrutura por banca, revisão de véspera e a interposição de recurso para melhorar, inclusive, aí a sua nota. Quem fez a prova aí para PM Paraná, já venha falar comigo para a gente tratar da interposição de recurso, hein? Precisamos entrar com recurso aí na sua prova. E temos aí o curso para a prova do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a CBMERG. Pessoal, tá arregaçante, o pessoal tá pegando pesado, e estamos aí com o QAP, né? Questões aplicadas de português, saindo toda semana com aulas resolvidas, com resoluções de aulas. Se você quer ter acesso ao material e ao curso, vai tudo junto. Agora, se você quiser só o material, também dá. Vai te ajudar, mas você não vai ter acesso ali às resoluções feitas comigo aqui
né, nas gravações, beleza? Amém? É isso. Bora voltar para o nosso exercício, pessoal. O que vocês colocaram nas 5 ADAGRE? O mais novo acordo ortográfico da língua portuguesa, aprovado em 1990, mas cuja implantação no Brasil só começou em 2009, alterou as regras do uso do hífen em palavras compostas. Algumas regras foram realmente na verdade, totalmente alteradas, tá? Sabendo disso, assinale abaixo a única das alternativas cuja palavra em destaque está grafada adequadamente ao que pede o referido acordo. Bom, o pessoal marcou a letra C. Mas por que nós vamos ter aqui, a letra C, o hífen? Porque temos H. O H, ele só consegue viajar na janelinha. Se ele não estiver no começo, ele tem claustrofobia, tá? Então, para H ser H, nós precisamos mantê-lo respirando. Como? Se ele estiver no começo, mantém. Se ele estiver no meio, eu vou colocar o hífen. Obrigatório. O H é o elemento obrigatório. Já nas palavras antiaéreo, semiaberto e autoavaliação, em todos esses casos, o que nós temos ali é nada mais, nada menos do que a escrita incorreta usando o hífen. Se eu tiver pseudoprefixo terminado em vogal e a nossa palavra começada com a vogal diferente, é tudo junto. Semi-aberto. Então, tudo junto. Por quê? O meu pseudoprefixo aqui terminou em I. A minha palavra começou em A, tudo junto. E também autoavaliação. Eu só peço cuidado para vocês, tá? Palavras escritas com a mesma vogal, palavras usando pseudoprefixo com a mesma vogal, prefixo ou pseudoprefixo com a mesma vogal, se escrevem separados. O famoso caso do micro-ondas. Lembre-se disso, tá? O repulsa o. A repulsa a e por aí vai. O único caso que ficou como exceção para vocês analisarem é o prefixo co. Nesse caso, ele é escrito tudo junto com a palavra, tá? A nossa exceção à regra. Amém? Amém. Vamos marcar aqui a letrinha correta, né? Letrinha C. A única que está escrita correta. As outras, a grafia está aqui embaixo. Uma das principais dificuldades ortográficas do português é gerada pela representação gráfica dos sons de S. Sabendo disso, assinale a única alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Oh my gosh. O que vocês colocaram aqui? Nossa senhora. Tivemos um problema ali na letra A. Na letra B também, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Pessoal, eu peço cuidado, tá? Exercícios como esse, eles acabam dando outras dicas, como, por exemplo, lá na letra D. Na letra D, é óbvio que a palavra suspense está escrita de forma incorreta, né? Porém, nós temos aqui também uma falha grave de regência verbal. Assistir filmes, não, assistir a filmes. Na maioria das vezes, se houve falha de regência, de concordância ou qualquer coisa do tipo, é um ótimo indicador para a alternativa incorreta. Eu sugiro a você, tá procurando, Boris, eu não sei que exceção tá correta, eu tô na dúvida aqui. Pô, já vi uma vez conselho com C, tá? Minha cabeça tá aqui, ó. Eu acho que suspense é com C, tá certo. Eu já vou eliminando como? Eu fiquei na dúvida. Eu, Boris, tô na dúvida. O que eu vou fazer? Eu tenho certeza da regência do verbo assistir nesse caso, que é verbo transitivo indireto. Ele exige preposição. Então, opa, essa regra eu conheço e aqui tá errado. Você pode marcar. Essa já vai te ajudar a diminuir a dúvida. Então, fez análise do exercício, não encontrou a alternativa correta, analise outros aspectos, como, por exemplo, regência e concordância. Até pontuação ajuda nesses casos, porque daí o que acontece? Vai cair, pessoal, uma palavra ou outra que você não conhece. Quando isso acontecer, para você estar preparado,
use outras regras para analisar os exercícios. As palavras aqui. Conselhos, por Deus, né? Com letra S. Sumiço. E, por último, suspense. Agora, exceção. Por que acontece tanta dúvida com exceção? Alguém sabe me dizer? Por que as pessoas erram tanto a palavra exceção? Alguém chuta? Escreve com S, não? C tem só de S? Professor, repete aí por gentileza, não escutei direito, tá um barulho aqui. Por que a palavra exceção gera tanta dúvida nos falantes de língua portuguesa? Por que as pessoas erram tanto a palavra exceção? Por que a palavra exceção é tão usada em concurso público? Pelo Por som do causa X. do som? O problema da palavra exceção é outra palavra. Essa daqui, ó. Exceto. Exatamente. As pessoas criam uma confusão com essa palavra, porque a escrita é muito parecida. Então, olha lá, o Jonathan colocou, por causa do excesso. Exatamente. Então, há uma correlação entre as duas palavras. Né? As pessoas fazem essa associação. E apesar do sentido delas quase ser oposto, né? Exceção é algo separado do todo, e excesso é algo, né, exagerado, além do normal, aqui nós temos a grafia muito parecida. Então, o cuidado é com isso. Coisa parecida acontece com a palavra economia. Muita gente na redação coloca acento em economia. E por que isso? Porque a palavra econômico leva acento. Então, a pessoa faz uma associação dentro da cabeça. Ela esquece que ela está escrevendo econômico, escrevendo economia, que é uma paroxítona, a sílaba tônica de economia é um mi, ela esquece da regra e vai pela memória. Só que pela memória, muitas vezes, essa memória acaba falhando e acaba se confundindo. Então, o cuidado aqui é em relação a esses termos, tá? Professor, é igual aqui na minha cidade. Existe açaí, né? Que é a fruta. E existe açaí com 2 S. Aí a turma cisma que é açaí. Mas não é açaí. O acento tá no I. Exatamente. Então, são 2 termos, inclusive, de origem indígena. Eu acho que os 2 termos, inclusive, têm uma origem muito parecida, só que são grafias diferentes, né? Eles podem ter tomado grafias diferentes aí com o passar do tempo, mas, sim, aí o pessoal assume ali que a pronúncia é diferente e por aí vai. Então, temos um bom caso aqui para se analisar. Pessoal, mussarela também, né? Muita gente escreve errado. Márcia? Ah, tá. Tá, ficou assim. Beleza. Prefeitura de Salvador, Bahia, prova de 2024 da IDECAM. Assinale a alternativa em que a palavra destacada do texto tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. E agora? O que vocês colocaram aqui? Não, isso aqui já bagaçaram, já bagunçou. Essa aí é delta na certa. Essa aqui fica fácil de encontrar a alternativa correta, porque acabamos de ver, né, a questão aí das regras do hiato, que são diferentes das regras das oxítonas. Agora sim, eu consigo juntar, né, as palavras além, também, está e será em uma regra só, em um tipo de regra só. Regra de oxítona. Se eu for analisar palavras oxítonas, aí eu agrupo em vogais, agrupo em ditongo nasal e agrupo em ditongos abertos. Aí sim, agora, quando eu tenho palavras diferentes, como nesse caso, eu preciso realmente separar. Oxítona é um tipo de regra, um pouco mais abrangente, mas é um tipo de regra, e regras de hiato, outra regra. Por isso a letrinha D é a letrinha correta. A banca de ECAM, ela não costuma diferenciar muito as questões de uma prova para outra, não, né, Borges? Não, ela não é tão inventiva, Ricardo.
Não é uma banca, não é uma banca criativa, sabe? Aquela banca que, pô, toda prova ela traz uma surpresa gigantesca. Não, as surpresas que nós tivermos na banca IDECAM para a CBMERG serão surpresas que vocês vão olhar e falar assim, a gente estava esperando essa daí, viu, IDECAM? Vai ser desse jeito. O pessoal vai olhar e falar assim, rapaz, eu já sabia que você ia falar isso. A maioria das provas delas são 10 questões, 5. Como é 30, né? Pode ser que venha uma gama de questões maior por assunto. Ela pode jogar alguma coisa ali no meio que pode realmente trazer uma surpresa boa, tá, ô Ricardo? Mas nada que vá... Caraca, se preparando igual vocês estão, né? O pessoal se preparando com todo o cuidado aí, é muito certo de que vocês vão conseguir matar esse tipo de baguncinha que ela queira fazer. Isso eu tenho essa visão para essa prova. Agora, tem uma galera que, meu amigo, vai rodar. O pessoal que não está se preparando. A gente está falando de 30 questões. A gente está falando de, igual aqui, por exemplo, é todo um trabalho para a gente analisar 15, metade. E na prova você vai ter que fazer 30. Então, eu preciso que vocês tenham essa mentalidade. Arthur aqui pediu aqui no nosso chat se eu posso explicar novamente. É óbvio, Arthur, a sua dúvida deve ser a dúvida de com certeza mais alguém aqui na nossa aula, tá? Então vamos pegar as palavras além e também, que são acentuadas pela regra das oxítonas, a regra aqui é das oxítonas, terminadas em ditongo nasal, em ou ens. Eu também tenho as palavras está e será, que são acentuadas pela regra das oxítonas terminadas em vogal. O, os, es, as. Aqui a regra é essa. Então, são duas regras de raciocínio. Mas por que a palavra daí é acentuada? Ela é acentuada pela regra dos hiatos. Ou seja, a regra aqui é diferente. Então, é essa que vai ser a regra, vai ter a regra distinta. Mesmo que ela seja uma palavra oxítona, e ela é uma palavra oxítona, mesmo que ela seja oxítona, essa palavra ela vai ter uma acentuação por motivo diferente. Tá ali o nosso i sozinho na nossa sílaba, beleza? Alguém tem alguma dúvida? O que vocês fizeram aqui na banca IDECAM, prova da CES, da Paraíba? A relação de paronímia, paronímia, eu adoro paronímia, pessoal. Geralmente um exercício gratificante de se fazer, tá? Pode falar, Giovanni. Boa noite. Boa noite. Aquela teoria de bater palma para separar sílabas, aquilo funciona? Tipo, dá aí 2 palmas. Olha, pode parecer bobeira, Giovanni, mas essa regra que a tia Teteia ensinava lá no colégio, lá no jardim de infância, é uma regra básica de separação silábica. Se você tiver noção dessa regra, né, por exemplo, da i, você consegue alcançar isso. Por quê? Porque nós batemos palma em cada impulso expiratório que nós temos. Isso levando em consideração aqui agora a análise do porquê que dá certo. Então, quando você pega, por exemplo, a palavra médico, você consegue juntar em cada palma os impulsos expiratórios que você tem. Ou seja, em cada palma você encaixa uma das sílabas. Por isso, facilita bastante. Sílaba. Você pega palavras terminadas em ditongo. História. Percebe que eu não consigo separar o i do a? Eu não consigo falar história. Já fica estranho, a pronúncia não é essa. Não é historia. Eu não falo historia, eu falo história. Por isso que, nesse caso, essa regra da palminha ajuda bastante. E a do som, professor? Falando. Como assim, Vitor? Eu vi um cara explicando, tipo assim, você falou aí da palavra médico. Aí ele fazia assim, ô médico. Como se estivesse chamando. Essa daí, Vitor, eu ensino o pessoal a chamar. Você tem um amigo lá, ô Vitor, chamado Cebola. Joga bola pra caramba. O moleque é bom.
E você tá indo pro joguinho, lá no campinho. Tu vai passando na casa do Cebola, só que o Cebola mora lá no fundo. Tu bate palma e chama lá no fundo. Cebola! O que aconteceu? Eu encontrei a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Qual é a sílaba que, quando eu chamei de longe, esticou? Cebola! Opa, é o bo. E por que que isso acontece? Porque, independente do tamanho da palavra, só uma sílaba sustenta essa palavra. E quando você chama de longe, quem sustenta se estica. Pega a palavra café. Café! Quem se sustentou é o fé. Médico. Então, quando eu chamo de longe, igual você deve ter visto aí com esse professor, que ensinou muito bem, ele vai mostrar qual é a sílaba que sustenta essa palavra. Isso, dentro da regra de acentuação, faz você encontrar a sílaba tônica. Então, bateu palma, você encontrou a separação silábica. Chamou de longe, você encontrou a sílaba tônica. Borges. Borges. Oi, posso falar? Claro. Olha só, eu tive um professor que ensinou para gente que a sílaba tônica é sempre a segunda vogal da direita para a esquerda. Então eu falo assim, cavalo. O segundo A do cavar, que é a minha sílaba tônica. E se acontece acento, é porque é um desvio. Olha, Eliane, não entendi. Ó, ele fala Por assim, exemplo, vamos colocar a palavra paralelepípedo e você me mostra como funcionaria essa ideia dele. Aprendeu do mais difícil. Desse jeito aí que ela falou, eu aprendi a contar para ver se é paroxítona, proparoxítona, que aí vem contando de trás para frente, né? Aí aonde está o acento, aí você marca, o acento está na antepenúltima, proparoxítona. O acento está na penúltima, paroxítona. não. E eu já tenho uma dica um pouco diferente, né, Eliane? Ó, Ele só ensinou para você diferente. entender. Por exemplo, no Só pra você- caso aqui, paralelepípedo, tem acento no i, já é um desvio. Porque ele falava assim, você quer ler qualquer palavra e você não sabe onde é a sílaba tônica, conta a da direita para a esquerda. A segunda Na palavra tabu. é, aí ó, 1, 2, o U é 1. O A é a segunda vogal da direita para a esquerda. Então, a sílaba tônica é no tá. Tabu. Errado. A palavra tabu é uma oxítona. Quando eu chamo, ó, tabu. Então ele ensinou errado, Eliane, desculpa. Não, é porque eu acho estranho isso também. Então, essa regra aí tá errada. Por quê? Eu vou te mostrar. A primeira coisa, tá, pessoal? Vocês vão cortar. A primeira coisa é cortar. Não me interessa nada que vem antes das 3 últimas sílabas. Isso aqui não me interessa, não vai fazer parte da minha palavra. Ah, mas a palavra é gigante, tá? Não interessa. Só me interessa a última, a penúltima e a antepenúltima. Aí eu vou analisar essas 3 últimas. E eu vou verificar qual que é mais forte. Paralelepípedo. Ó, o acento já marcando isso. O acento marcou aqui para mim porque é a sílaba que sustenta. Já na palavra tabu, eu não tenho acento. Mas quando eu chamo tabu, tabu, o bu segurou. Então, bu é a minha sílaba tônica, mesmo que não tenha acento. Fez sentido isso, gente? Fez. Muita Glória. coisa. Como é que é, Matheus? Muita coisa. Vou ficar gritando igual maluco na prova agora. Por favor. E vai sair no jornal. Bosch! Vamos lá, pessoal. O que vocês marcaram aqui na exercício number 8? Letra C? Letra? C. Alguém colocou diferente do Ricardo? Giovanni colocou letra D. Letra D. Jonathan colocou letra D. D também. D. Vamos analisar, então, um por um. Pessoal, na letra A
a expressão está errada. Por quê? O brinquedo favorito do meu filho era um peão. Sim, ele foi lá, tirou o cara do cavalo e deu para a criança brincar. Toma, brinca com esse trabalhador rural aqui. É óbvio que não, pessoal. Aqui a palavra correta é peão. O brinquedo é peão, tá bom? O motorista foi multado porque infligiu várias regras de trânsito. A palavra infligir existe e significa aplicar dor, aplicar castigo. E, nesse caso, como nós temos o conceito de regra de trânsito e ele foi multado por quebrá-las, aí você tem a ideia de infringiu. Percebam, não tem nada a ver a palavra infligir com infringir. Tá? Apenas ali o começo dela, INF, acabou. O resto elas são diferentes, mas geram dúvidas no falante. Por isso nós temos aqui o caso de parônimos, tá? Então a forma correta aqui não é infligiu. Na letra C, as nossas opiniões podem e devem deferir. Peraí. Podem e devem deferir. Deferir significa confirmar. Agora, mesmo assim, precisamos nos respeitar. Só o mesmo assim como elemento concessivo já me dá a ideia. Opa, pera lá. Então, aqui não é deferir no sentido de confirmar, mas sim diferir. Por quê? Porque elas diferem. Elas são diferentes uma da outra. Então, diferir é diferenciar, ter diferenças. Deferir, confirmar. Então, elimina. E na letrinha E, às 18 horas, os sinos da igreja começam a soar. Por quê? Porque estava calor, né? Os sinos acabaram de chegar da academia, estavam todos treinando. É óbvio que não, tá? Eles começaram a soar, papai. Suar é no sentido de sorver em suor. Então, não. Aqui é soar. Toda vez que tiver dúvida, é só lembrar de suor. Suor ajuda você a lembrar a forma correta do verbo. Suor, suar. Soar de fazer som. Aí é diferente. Agora, na letra D, nós temos o termo discentes. Para quem ficou na dúvida, termo discentes, né, que é o nosso coletivo de aluno, é a mesma coisa de docentes. Então, vários discentes, ou seja, vários alunos, foram até a direção reclamar da aula ministrada pelo professor. Ou seja, o termo é coerente aqui com o contexto. Resposta nossa, resposta correta. Tem sentido aqui, pessoal? Discente é aluno, docente é professor? Exatamente. Eu pequei que eu não entendi muito bem o enunciado da questão, cara. Vamos analisar, então, para a gente ter essa dúvida sanada. Até me remete à questão da própria questão, que a resposta é entre eminente e iminente. Como que é, Ricardo? Teve uma questão do IDECAM, que eu resolvi aqui, que a resposta era sobre esse assunto também. Era entre eminente e iminente, a alternativa. Mas aqui, ó, identifique a única alternativa em que a palavra utilizada é a adequada, ou seja, está correta. Nenhum dos casos aqui está correto, apenas a letra D com o termo discente. Pode falar, Mônica. Perfeito. Ah, tá. Borges, eu não entendi aqui. Essa deferir. Deferir quer dizer o quê? Deferir é confirmar. Ah, tá. É isso. Obrigada. Uma das principais dificuldades da ortografia da língua portuguesa reside na grafia correta do fonema S, que, na verdade, ali é o fonema C, tá, pessoal? Peço desculpas, eu falei errado aqui. Que pode ser representado por C e cedilha, por SS, por SC, por S e cedilha, por X, ou mesmo por XC. Ou seja, são muitas letras que podem representar o mesmo fonema. Sabendo disso, assinale a seguir a única das alternativas em que todas as palavras estão grafadas corretamente. O que vocês colocaram aqui? Tem palavra aqui que é muito difícil, cara. Por exemplo, eu já vou falar para vocês, tá, pessoal?
A palavra hortência, para mim, ela é muito com a letra C, cara. Sei que é maldade aqui, isso aqui, mas não, tá errado. A letra C está errada. Hortência é com S. Olha que pecado. Aí alguém vai falar assim, mas, poxa, hortência com S não teria som de C? Não, ó. Tá aqui, ó. Ele não tá entre vogais. S só vai ter som de Z se estiver entre vogais. Ali, naquele caso, ele é precedido por N, tá? Agora, É a nas letra outras, E, pessoal... Oi? É a E? Desculpa, também não. Palavra Não? fascinante. Palavra Ah, é, fascinante. tem o S. Então, S. Tem o S. Tem o que nós chamamos aqui de dígrafo, tá? Então, elimina também. Aí A sim. letra D eu acho que é mais fácil de eliminar, né? Inclusive, nós até vimos hoje. A palavra excessivo tem o dígrafo Aí XC. tá com muito S. Tem S demais, você já bate o olho e já fala, pelo amor de Deus, né? É a E na letra B. letra A, pessoal, a palavra ressuscitar, tá? Aqui, meu amigo, tá, pelo amor de Deus, né? Como é que Também seria tem a o S. escrita correta? Oi? Também tem um S? Também tem um S. Como? É ressuscitar. 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 A letra B, maçarico. Essa palavra, caso, eu posso estar enganado, tá, pessoal? Mas ela vem de massa. Eu não sei se vocês sabem o que é uma massa, mas a massa é um apetrecho de metal, então acredito eu que ela tenha uma relação com a palavra massa, mas é muito difícil determinar isso, tá bom? Mas, para quem não conhece, a palavra maçarico vem de maçaricar, né, de usar fogo e tal, então maçarico é com C e cedilha. Exercício, pessoal, o que vai acontecer? Deixa eu já avisar, né? Eu acho que eu estava falando com o Ricardo. Vai ter exercício para vocês na prova que vai ter termo que vocês não conhecem. O que vocês vão precisar para poder fazer um exercício desse? Ir pela lógica. Se você não tem conhecimento, você vai pela lógica. E lógica, muitas vezes, acaba sendo até melhor do que o conhecimento. Então, pela lógica, eu preciso ir analisando. Pô, palavra excessivo. Igual alguém falou aí, quem falou? Foi o Vitor? Olhou e falou assim, pô, tem muito S ali. É lógica, é pela lógica. Você sabe que não existe uma palavra daquele jeito ali, daquele excesso de letra S. Então, você já consegue, opa, isso aqui eu já consigo eliminar. E pela eliminação, vocês vão conseguir. Teve gente que acertou esse exercício, não porque sabia que fascinante era escrito com SC, mas sim porque sabia a escrita de maçarico. Então, é pela lógica que vocês vão alcançar exercícios como esse. E aí, o que acontece? Ficou na dúvida, por exemplo, eu fiquei na dúvida, eu tenho quase certeza de que maçarico é com C e cedilha, mas eu não sei qual é a grafia correta da palavra fascinante. Então, vai de maçarico. A chance de você acertar o exercício é bem maior quando você acredita que sabe o exercício, porque você já viu essa palavra na sua vida. Ela já passou pela sua vida. Então, você guardou no seu léxico. Guardado no léxico, nessa parte da cabeça aqui, meu parceiro, não tem erro. A explicação de Hortência ser com S, Giovanni, é porque ela é precedida, o S vai ter som de C quando for precedido por N. Faz sentido? Ô, Borges, pôr do sol entra em qual regra ali? Escrito daquele jeito? A palavra por, ali com acentuação, é acento diferencial, tá? É para você diferenciar a preposição por do verbo por. Valeu. Ai, meu Deus, esse exercício aqui, qual que é? Pessoal, sinto muito, mas último exercício da noite, tá? Eu peço desculpas a vocês, infelizmente eu tenho mais uma aula agora, após as 23h30, mas o nosso horário é esse mesmo, nós vamos das 22h30 às 23h30, então
Eu agradeço desde já a presença de todos. Muito obrigado por participarem, de coração mesmo. Eu fico muito feliz do pessoal ter vindo para acompanhar aí a resolução. Fizemos aí 10 exercícios hoje e, pô, estou muito feliz. Mas quem tiver interesse pode me procurar para participar da mentoria, para participar do grupo do CBMerge, para poder receber as aulas gratuitas, ou até mesmo para participar ali da aula de resolução que acontece no YouTube, ou até mesmo para adquirir o curso aí para participar dessa formação aí completa para os 30 exercícios da Banca Ibicão. Vamos finalizar com um exercício gostosinho, gente. Pelo amor de Deus, esse exercício aqui, maravilhoso, papai. O que vocês colocaram aqui? Qual que é o exercício? Deixa eu ver. Qual que é a regra que ele falou lá em cima? Ele quer uma regra específica. De acordo com o site Toda Matéria, a acentuação gráfica consiste na colocação do acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Sobre a acentuação, há uma regra que diz, aqui é a parte importante para você, ó. As letras I e U, quando tônicas, recebem acento quando são a segunda vogal de um hiato. A segunda vogal de um hiato. E agora? Oh my gosh. Qual é a alternativa que se aplica a isso? O que vocês colocaram? A letra Tem uma A. pessoa que respondeu até agora. Alessandra Souza. Vocês foram de letra A? Letra A, cafeína. Isso aí é exercício de bicho doido, concurseiro doido que fica se drogando com cafeína, né? Aí eles colocaram exercício para facilitar a vida de vocês aí, ó. Cafeína, com certeza, está grafado pela regra de acentuação dos hiatos. Aqui é a regra de acentuação dos hiatos. Por que que a letra B está errada? As palavras, a palavra proibido não recebe acento, tá? Ela não é, ali que nós temos ali, é um ditongo decrescente. O I é semivogal. Então, a palavra proibido não recebe acento. Cuidado para não errar exercícios como esse em relação à pronúncia. Eu peço cuidado, por exemplo, com a palavra essa daqui, ó. Teve gente que já errou essa palavra em prova, pensando que ela tinha acento no i. Não, não tem. A palavra não é intuito. A palavra é intuito. A palavra é gratuito. A palavra é fortuito. Então, tomem cuidado com esse tipo de exercício, tá? Na letra C, a única palavra acentuada aqui é a palavra seríssimo, acentuada pela regra das proparoxítonas. Elimina, pelo amor da glória. Na letra D, nós temos apenas a palavra monossílabo tônico. Monossílabos tônicos com a letra E levam acento. E boêmios, que é acentuado pela regra das paroxítonas, terminadas em ditongo. Então, também não é acentuada. E na letra E, o que nós temos aqui... pera lá. Fiquei na dúvida nessa daí. Agora, eu não entendi. Por que tem Macunaíma ali? Ah, peraí. A acentuação gráfica está correta. Assinale a única das palavras a seguir cuja acentuação gráfica está correta e se a explica com base na regra de acentuação mencionada neste enunciado. Olha que banca filha da... para não falar outra palavra. Ela colocou Macunaíma e Macunaíma é a resposta correta. Mas qual que é o problema aqui? Quem sabe me dizer? Características é proparoxítona, elimina. E essa feiura aí? Feiura é o pecado desse exercício. Olha que exercício filho da mãe. Caiu, no último acordo ortográfico, caiu o acento das paroxítonas precedidas por ditongo. Palavras como
Cauíla, Baiuca e Feiura, que recebiam acento, não recebem mais acento. Então, essas palavras, elas perderam acento durante o último acordo ortográfico. Aqui, a palavra Macunaíma, com certeza está coerente em relação à escrita, em relação ao que pede o enunciado. O que elimina a letra E? A palavra feiura. Então, se você só vai na palavra Macunaíma na hora da prova, pô, passei batido, não vi cafeína. Não vi, fui direto. Eu fui direto lá para a letra E. Pô, Macunaíma, pô, hiato de I acentuado, igual pediu ali, meu Deus do céu. Ai, que gostosinho. Parabéns, tu vai errar se você não vê as outras palavras. Características não tá errado. Beleza, mas feiura tá. O que elimina, eu quero a acentuação gráfica está correta, tá? Então ali, Borges, mas nesse caso não seria só Macunaíma, pelo que pede o enunciado? Mesmo assim, existe uma palavra grafada e acentuada de forma equivocada. E ele levaria em consideração aqui que você entende que feiura é um hiato também. Feiura nós não temos hiato. Em feiura nós temos uma vogal precedida por ditongo decrescente. Olha que pecado esse exercício. Pelo que eu sei, somente essas 3 palavras aí, são as que eu conheço, que fazem parte dessa regra que caiu no último acordo ortográfico, tá? Cauíla, Baiuca e feiura. É muita maldade, filho, muita maldade. Filha da... Olha, eu vou falar pra você, passou batido, viu? A hora que eu li Macunaíma, eu falei, peraí, aí virou bagunça. Só que aí não fica difícil você analisar que tem a palavra feiura ali atrás escrita corretamente, completamente incorreta. Então aí já, graças a Deus, é o nosso ponto aqui de chave para poder eliminar a alternativa. Bocaiúva. Ó, Bocaiúva. Essa eu não conhecia. Bocaiúva eu acho que é o nome de uma cidade, não é, Giovanni? Bom, pessoal. Giovanni. Pô, caraca, o Giovanni jogou o exemplo. Não, sei lá, né? Se te vira aí, eu não sei o que é. Eu sei que essa regra aí, samba. Ele inventou essa palavra. Ele inventou? Você inventou essa palavra, Giovanni? Pelo amor de Deus. Mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço imensamente vocês terem chegado até esse horário aqui comigo. É sempre maravilhoso trabalhar com vocês. Quem precisar de alguma coisa, me procure lá no WhatsApp. Estou sempre à disposição para ajudar. Sempre tem algum material que vocês podem contar comigo. Quem precisar do edital verticalizado é gratuito. Eu já fiz a ordem para vocês estudarem. Então, vem falar comigo, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo nesses corações aí, ávidos por conhecimento. E contem comigo até o dia da prova. Valeu? Valeu. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Tchau, gente. Valeu, galera. Deus abençoe. Tchau, obrigado. Valeu, tchau. Valeu. Valeu.